Bom dia, gente. Gente, continue se inscrevendo no meu canal. Eu agradeço muito. Gente, o presidente Bolsonaro chegou a dizer que vai voltar para o Brasil para fazer uma oposição responsável ao governo do presidente Lula. Isso é difícil de entender porque Bolsonaro nunca foi responsável. Agora, ele falar de responsabilidade é difícil de se engolir. Não dá para aceitar. Gente, cada viagem que Lula faz, Lula cresce e cresce muito. Aí fica difícil para a extrema-direita fazer oposição a Lula. Parlamentares que fizeram campanha e estiveram sempre com Bolsonaro já pensam em aprovar os projetos de Lula e usam a desculpa de que pensam no Brasil. Não é, gente. O que acontece é que Lula tem a caneta. Lula hoje é uma das personagens mais importantes do mundo, se não a mais importante. As pesquisas colocam Lula numa posição privilegiada. Lula ganhou as eleições com a diferença pequena de 2 milhões e 200 e poucos mil votos. Dá-se a impressão que Lula ganhou com a diferença de 10 milhões de voto tamanho os feitos de Lula em 30 dias de governo. Lula já fez mais pelo Brasil em 30 dias do que Bolsonaro em 4 anos. E isso tem assustado a coja bolsonarista. Eles não sabem o que fazer, nem oposição sabe fazer. Mourão, Damares, Moro, sabe, lá no Senado da República, não sabem o que dizer. Moro abre a boca para falar merda, que ele só sabe falar merda. Foi um juizeco de 5ª categoria que nem português sabe falar, sabe? Ele fala um monte de asneira lá que não dá para se levar em consideração, principalmente diante de um governo com tamanha popularidade, que é o caso do presidente Lula. Por mais que a imprensa cebosa, a imprensa conservadora, bata em Lula, parece que é uma massa fermentada, porque quanto mais batem, mais Lula cresce. Todos os dias eles acham um meio para falar de Lula. Por exemplo, essa semana Lula escolheu Dilma Rousseff para presidir o Banco dos BRICS lá no Japão. Gente, não se fala em outra coisa. Muitos dizem que Dilma Rousseff não tem capacidade para presidir este banco. Como assim? Se tem alguém capaz neste país de presidir o Banco dos BRICS, essa pessoa é Dilma Rousseff. Dilma Rousseff foi responsável pela maioria dos grandes projetos do governo de Lula na Casa Civil, pois ela foi ministra da Casa Civil. Conhece a conjuntura política nacional e internacional como ninguém. Logo é a pessoa mais capacitada para isso. Eu pensei que ela não ia aceitar, mas queria descansar, mas ela acabou aceitando. É um cargo importante. Até o Meirelles, o Aécio Neves, saiu das catacumbas para criticar e dizer que Dilma Rousseff não tem capacidade para isso. A inveja é uma merda. Gente, não adianta se levantar contra aquele que Deus determinou honrar. Pode se levantar em quem quiser, até mesmo aqueles que se levantam como profeta, para dizer palavras de maldição. Palavras de maldição não atingem pessoas de Deus, pessoas boas. Atingem eles mesmos, como Valdemiro Santiago, que fica aí nas redes sociais dizendo palavra de maldição contra o presidente Lula. Está repreendido, Satanás. Tuas palavras malditas cairão sobre ti mesmo, porque Lula é um homem do povo, está fazendo bem ao povo, e quando isso acontece, Deus abençoa. Sabe por quê? Porque tudo é consequência. Aquilo que tu planta, tu colhe. Se tu planta boa semente, tu vai colher bons frutos. Se isso não acontece, meu camarada, se prepare, porque o cacete vai cair na tua cabeça. Tu só sabe dar cacetada. Tu vai receber de volta cacetada. É a lei da semeadura. Plantou, colheu. Entendeu o mistério? Esse é o mistério que aí está. E Dilma Rousseff está de viagem marcadas
para assumir a presidência do Banco dos BRICS. É um banco importante, onde ela vai administrar bilhões e bilhões de dólares. E aí até o Meirelles, que queria o cargo, era o sonho da vida dele, viu cair por terra. Chegou a dizer que a Dilma Rousseff não tem competência para administrar este banco. Chora, chora que dói menos. E às vezes chorar faz bem. Gente, o presidente Lula voltou dos Estados Unidos mais grande do que nunca, maior do que o que foi para lá. Até a imprensa conservadora que só bate em Lula disse que foi realmente um encontro de muito sucesso. E diz os analistas da imprensa conservadora, Lula realmente voltou maior. Foi um encontro importante. Só teve uma coisa que pegou. O presidente Biden não disse quanto vai passar. Sabe? Para cuidar do meio ambiente. Não disse quantos milhões vai passar. Os Estados Unidos é sempre assim. Sempre foi xerife do mundo, quer sempre se intrometer nos assuntos particulares dos outros países e não querem pagar a conta. É sempre assim. Acha que a palavra que é só dizer eu vou fazer e nunca fazem. Porque você vê, por exemplo, tínhamos bilhões na Alemanha, lá retido por causa do bufão Bolsonaro. Bolsonaro saiu, os bilhões foram liberados e já está sendo usado no tratamento dos índios Yanomami. O que é que deveria fazer os Estados Unidos? Liberar a grana que eles devem e parar de falar merda. Sabe? Você só tem autoridade para falar quando você, sabe, participa. Como você defende um projeto, mas com ação, com atitude, não é só com falácia. Os Estados Unidos é o país da falácia. Sabe, não age. Sabe aquela coisa prática? Tem que agir. Sabe? Lula está aí. Se intrometeu, uma palavra boa, com relação à guerra da Ucrânia. Disse que o país, o Brasil, não vai se intrometer nesta guerra. Diz que vai unir países que não têm compromisso com a guerra para cuidar, sabe? Para enviar pessoas que possam conversar, tem autoridades moral para conversar com Vladimir Putin e com Zelensky. Só que tem uma coisa aí, gente. Daí a necessidade, da importância da viagem de Lula para os Estados Unidos, porque esta é uma guerra dos Estados Unidos. É importante para os Estados Unidos. As indústrias das armas dos Estados Unidos é quem manda no mundo. É por isso essa guerra. Há muitos bilhões de dólares, sabe? E o que eles querem é dólares. Mas o presidente Lula quer paz. O Macron, o presidente da França, achou importante a conversa e a pauta de Lula. Já mandou mensagem para Lula e disse que concorda com ele. Toda pessoa de bem concorda com Lula. Lula tem sempre uma palavra boa, sabe? É uma palavra inspirada e convence. Muitos chamam Lula de encantador. Todas as pessoas que Lula vai, ele conquista as pessoas, porque é o poder da verdade. A verdade ela é persuasiva, ela conquista, e Lula conquista. Lula fala verdades persuasivas, verdades que conquista. Não é o caso do bufão do Bolsonaro, um terrorista, um miliciano, um homem do mal, que se foi e não faz falta. Quando você vê alguém defendendo o Bolsonaro, saia de perto dele. Ele não é do bem, ele é do mal. Se afaste. É melhor você manter distância. E de preferência não dê nem bom dia. Ele não é merecedor. Não entende esta linguagem, pois ele é um ser da morte, que defende morte, não defende a vida.
da importância e a grandeza do presidente Lula, que defende vidas, paz, amor. É dessas pessoas que a gente tem que se aproximar e estar sempre junto. Logo, não tentem contra a verdade porque não vão conseguir. Lula tem inspiração de Deus, está na vontade de Deus. Em 30 dias já fez mais do que Bolsonaro em 4 anos. Essa é a diferença. Logo, se preparem. Lula continua. Lula está aí.